Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Quero deixar para vocês aqui hoje uma meditação da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 16 e no versículo 19. Nós sabemos a situação a qual o mundo se encontra hoje. Nós sabemos que mais uma coisa veio para assombrar a população, o coronavírus, e nós sabemos que as pessoas estão vagando de um lado para o outro, preocupados, muitos não podem sair, pessoas estão sendo isoladas, pessoas estão sendo mortas, e o mundo está entrando em calamidade. Então eu quero deixar para vocês no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 28, que diz assim: Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Quando nós vamos entrar na Bíblia Sagrada, nós vamos ler em Atos 9 sobre a conversão de Paulo. E nós vamos entender que Paulo, ele se chamava Saulo, ele era perseguidor dos cristãos e ele trabalhava para o governo romano. E quando vamos ver a conversão dele, todos conhecem, ele se torna um dos mais perseguidos pelas pessoas, ele se torna um exemplo de cristão, ele se torna um defensor da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Então, quando nós vamos ver em Atos 16, Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele encontra com Silas, leva a Silas para a viagem. No meio dessa viagem, eles fazem com que uma moça sejam libertas através da presença do Espírito Santo, através de Jesus, que uma moça seja liberta da sua possessão que a perseguia, e aqueles senhores daquela moça ficam indignados, então o prendem. E nessa prisão, eu achei interessante essa mensagem de hoje pela situação que nós estamos vivendo, porque nessa prisão, Paulo e Silas, eles não deixaram de adorar a Deus. Nesta calamidade que eles estavam passando, eles presos na prisão, foram açoitados antes e foram presos sem convívio de ninguém, eram presos por algo que eles não cometeram, mas mesmo assim eles não deixaram de adorar a Deus. Nós vemos hoje que as igrejas estão sendo parcialmente fechadas por causa dessa calamidade. Nós vamos ver hoje que pessoas estão sendo proibidas de sair de casa e estão com medo de sair de casa pela calamidade. Pessoas, lojas, empresas estão sendo fechadas, a bolsa de valores caíram, o Brasil e o mundo estão entrando em crise por causa dessa calamidade, por causa do coronavírus, por causa dessa pandemia. E nós vamos ver que a situação de Paulo e a situação de Silas não eram diferentes. Nós vamos ver que Paulo e Silas, eles presos também, longe do convívio das outras pessoas, longe da sociedade, estavam impossibilitados de receberem visitas, estavam impossibilitados de saírem do lugar que eles estavam. Mas só que Paulo e Silas, eles não deixaram de adorar a Deus. Porque na Bíblia Sagrada, no decorrer do versículo 19 adiante do livro de Atos, do capítulo 16, nós vamos entender que enquanto eles estavam presos, eles adoravam e buscavam o Senhor. Enquanto eles estavam presos, eles oravam e eles cantavam hinos de louvor ao Senhor. Então nós queremos falar com você, quero falar com você nesta noite, que enquanto vocês estão impossibilitados de cultuar a Deus dentro de um templo, não deixe de cultuar a Deus dentro das suas casas. Enquanto vocês estão possibilitados de ir visitar os seus irmãos, irem visitar os seus amigos, não deixam de adorar a Deus dentro da sua casa. Não deixam de fazer o seu culto doméstico dentro da sua casa. Porque na Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, enquanto eles louvavam a Deus,
as cadeias se quebraram. E aquele carcereiro que estava com eles, ele iria se matar, por quê? Porque ele achou que todos os presos tinham fugido, e se os presos tivessem fugido, ele iria morrer também, porque os senhores, as autoridades daquela época iriam matá-lo por ter deixado os presos ir embora. Mas só que quando ele vai cometer tal ato, Paulo e Silas gritam para ele e falam com ele para ele não fazer tais coisas. Por quê? Porque todos estavam ali. Então, meus irmãos, se nós como cristãos, se nós como igreja, se nós como o corpo de Cristo orarmos e buscarmos a Deus, pode ter total certeza que Deus vai entrar com a providência para a nossa vida. Aí muitas pessoas dizem, mas eu creio em Deus, Deus não vai deixar nenhum mal. Deus não vai deixar nenhum mal chegar à tenda dos seus cristãos, dos seus fiéis, mas nós também devemos vigiar, nós também devemos fazer a nossa parte como um todo e como para o bem da população e para o bem da sociedade. Então que nós venhamos permanecer em oração, que nós venhamos permanecer firme na rocha que se chama Jesus Cristo, que nós venhamos buscar ainda mais a presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possam nos abençoar, que o Espírito Santo de Deus possam colocar e estender as suas mãos sobre mais esta calamidade, porque Deus tem poder para reverter este quadro. Deus tem poder para reverter toda esta calamidade. Deus tem poder para repreender todo este mal, mas nós precisamos buscar a face dele. Nós precisamos adorar o Espírito Santo de Deus. Essa palavra que eu quero deixar para vocês. Muito obrigado por ter me ouvido mais uma vez e que a graça e a paz do Espírito Santo estejam sobre cada vida. Amém.